Capítulo 2, lerei do versículo 1 até o 12, título da mensagem dessa manhã: Multidões perigosas. E peço que você me acompanhe nessa leitura aqui no templo ou aí em casa, e que a própria palavra fale ao seu coração. Diz assim o texto: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra lida, pelo teu Espírito em nós, e por esta manhã podermos estar na tua casa, e também aqueles que estão acompanhando esta transmissão. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, e que o Senhor nos ensine através da tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Cada evangelista, e digo isso de Mateus, Marcos, Lucas, João, tem a sua característica na maneira de apresentar o evangelho. Não que o evangelho seja muitos, o evangelho é um só, mas a característica de cada um está muito relacionada ao povo para o qual eles escreveram o evangelho. Mateus escrevendo aos judeus, Marcos aos romanos, Lucas aos gregos. Eles usaram expressões que eram muito particulares. Mateus, por exemplo, cita muito o reino dos céus. Marcos apresenta um evangelho muito prático, Jesus indo, vindo, servindo aos romanos, escrevendo aos romanos, que eram os governantes da época. Lucas escrevendo aos gregos, apresentando Jesus como homem perfeito, e muitas vezes ele usou a expressão filho do homem, Jesus referindo-se a si mesmo como filho do homem. E João enfatizou a expressão de Jesus dizendo eu sou, muitas vezes. Talvez uma das mais enfáticas esteja em João capítulo 8, versículo 58, quando ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Agora, eles tinham muitas características em comum também na apresentação do evangelho. E para ser direto, uma dessas características em comum é a multidão, ou multidões cercando e seguindo a Jesus. E é claro que para o desenvolvimento da obra de Deus, o crescimento da igreja, o avanço do reino de Deus na terra, o aumento do número de pessoas crendo em Jesus, se tornando discípulo dele, tem muito valor. Os números são importantes, mas nem sempre números são indicações de que tudo vai bem. Podem haver muitos lugares e até igrejas abarrotadas de gente, mas nesses lugares o evangelho que se prega não é o verdadeiro evangelho. É o evangelho da graça barata.
É o evangelho que não fala da verdadeira conversão, do rompimento com pecados, do evangelho que ensina a verdadeira mudança de vida. Na palavra de Deus, nós encontramos passagens em que Jesus demonstrou compaixão pelas multidões, mas ele não se iludia com elas. Até mesmo porque no meio da multidão havia todo tipo de interesse. Claro que existiam pessoas interessadas naquilo que ele ensinava e de fato criam no que Jesus ensinava e que de fato ele era e é o Filho de Deus. Mas ao mesmo tempo existiam pessoas com interesses escusos, querendo achar falhas nos seus ensinos. E sim, as multidões podem ser perigosas. Por quê? Porque as multidões podem dificultar pessoas que estão sinceramente interessadas em Jesus, nos seus ensinos, de receberem o seu toque, a cura que Jesus dá. As multidões podem ser um grande empecilho, um grande obstáculo. As multidões também podem ser perigosas para líderes e igrejas, trazendo uma falsa impressão de que o trabalho está prosperando, está alcançando sucesso. E as multidões também podem ser perigosas, confundindo aqueles que estão à procura da verdade. E aí vê um volume grande de pessoas seguindo numa direção, seguindo um caminho, só que não sabe bem que caminho está seguindo. Então, já que todo mundo está indo, também vai. E acaba não entendendo qual o propósito de estar acompanhando as pessoas ou aquelas multidões, e não seguem por convicção, mas por conveniência ou convencimento. Então as multidões muitas vezes são perigosas. Agora, o maior perigo não é necessariamente a multidão. Quando vemos multidões, sinais de alertas precisam ser acesos. Agora, nessa manhã, o fato fundamental é pensarmos sobre quem somos na multidão. E com qual coração nós nos aproximamos de Jesus. Com qual propósito? Com qual intenção? Então é necessário que compreendamos isso. E pensando a respeito desse assunto, e sobre quem nós somos no meio da multidão, nós precisamos pensar em primeiro lugar que, unidos à multidão, nós podemos nos tornar também empecilhos. As multidões ao redor de Jesus, muitas vezes foram obstáculos àqueles que queriam ser tocados, ensinados, curados, salvos pelo Senhor. E a Bíblia nos dá muitos exemplos a respeito disso. O cego de Jericó, Lucas, capítulo 18. Ele clamando por Jesus e as multidões, as pessoas ao redor diziam: cale-se, fique em silêncio. Mas ele insistiu em clamar, venceu as multidões, e então Jesus ouviu o seu clamor, o chamou para perto, o salvou e o curou. Mas aquele clamor quase foi abafado pelas multidões. Um outro exemplo, no Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48, a mulher com fluxo de sangue, ela sabia que bastava um toque nas vestes de Jesus, e ela seria curada. Mas enquanto Jesus se dirigia para a casa de Jairo, uma multidão cercava, o apertava, e ela, se esforçando, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Muita gente esbarrava em Jesus, apertava Jesus, mas no meio da multidão, uma mulher o tocou. E tanta gente ali em volta de Jesus nem percebeu que o Senhor estava curando e salvando uma pessoa. Ela precisou se esforçar para vencer a multidão e de fato tocar no Senhor e ser curada e salva. E mais uma.
Mas um exemplo, Zaqueu, de pequena estatura, queria ver Jesus, mas as pessoas ao redor do Senhor o impediam de ver a Jesus. Então ele se esforçou, subiu numa árvore, num sicômoro, ou numa figueira brava, e viu Jesus passando, até que o Senhor olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, que convém pousar na sua casa. E poderíamos citar mais outras passagens, mas voltamos para essa, de Marcos, capítulo 2, que nós lemos. Jesus em casa ensinando, tinha sim pessoas ali ao seu redor, tinha pessoas ali na porta de casa, estavam abarrotadas, estavam tão concentrados em satisfazerem as suas curiosidades, ou acharem tropeços nas palavras de Jesus, que se transformaram num obstáculo para quem precisava de cura, para quem precisava chegar aos pés de Jesus, e não se deram conta de que se tornaram um grande empecilho para aquele que realmente precisava chegar aos pés do Senhor. E volto a repetir, a multidão pode sim ser um perigo para quem quer se achegar a Jesus, mas há outros tipos de empecilhos também, que muitas vezes encontramos nas nossas igrejas. Burocracias demais, complexidades demais, para se unir a um grupo, para se unir à igreja. Outros tipos de empecilhos, críticas demais, ou pessoas que são críticas demais, falam muito mal das pessoas, falam muito mal da igreja, falam muito mal dos líderes, e aqueles que estão procurando um lugar para ser acolhido. Olha, se aqui o povo é dividido, não é um lugar ideal para eu ficar. E Jesus disse, é claro que no outro contexto, que um reino dividido, ou uma casa dividida, não prospera. E críticas demais podem ser, sim, empecilhos para quem quer se chegar a Jesus. É claro que sugestões, ideias, opiniões podem ser dadas, e devem, mas faça alguma coisa para o avanço da obra. Contribua para o crescimento e não para a divisão. E um outro empecilho também são pessoas egoístas demais, que pensam somente em si. Bom, eu já achei o meu lugar aqui aos pés de Jesus, então cada um com seus problemas, você que lute. O que é errado? Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós devemos estar atentos ao nosso redor, e atentos ao que se passa na igreja e com as vidas que fazem parte da igreja. Em Gálatas fala, e eu vou citar isso depois, que nós devemos levar as cargas uns dos outros, porque é isso que Jesus nos ensinou. Aliás, se fizermos isso, nós cumpriremos a lei de Cristo. Então, não podemos ser pessoas egoístas pensando apenas em nós. Nós precisamos pensar nas outras pessoas e não ser um obstáculo para quem quer chegar a Jesus. E o texto da palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Em segundo lugar, as multidões também podem ser perigosas, porque quando somos movidos ou levados pela multidão, nós podemos perder a sensibilidade. Alguns ali, naquele contexto, queriam estar tão perto de Jesus, aos pés de Jesus, que se esqueceram que ao redor havia gente precisando do Senhor. Tinha gente querendo chegar aos pés de Jesus. Houve pessoas que estavam no gargarejo, ali tão próximo do Senhor, observando as suas microexpressões faciais, quando ele levantava uma sobrancelha, quando ele firmava os olhos, quando ele dava um gole na água, ou quando ele respirava antes de falar.
estava tão perto, mas com o coração tão endurecido, tão insensível àquilo que ele falava e à necessidade das pessoas ao redor. E sabe que alguns pensam que basta estar onde Deus está, ou basta estar no lugar onde se fala de Deus, que tudo bem, estou protegido, estou seguro, estou salvo, o que pode ser um grande engano. Há pessoas que assistem aos cultos pela internet, ou que vêm aos cultos presenciais, e acha que isso basta, que isso garantirá pontos com Deus. Mas não é bem assim, porque o que faz realmente diferença é quando nós decidimos render o nosso coração a Jesus, quando de fato nós nos submetemos ao seu senhorio, e então Jesus troca o nosso coração de pedra por um coração de carne, um coração sensível à sua voz e um coração sensível às necessidades das pessoas ao redor, e às vezes do nosso lado, que nem percebemos, porque estamos tão concentrados no evento, de como o serviço vai ser oferecido, que nos esquecemos que existem pessoas que chegam à casa do Senhor, ou que chegam perto de nós porque estão desesperadas, precisando de vida, estão com sede de Deus, como nós ouvimos o quarteto cantando. E ali ao redor da casa estavam tão concentrados em Jesus que, não sei se necessariamente em Jesus, na pessoa de Jesus, mas estavam tão aglomerados que quando aqueles 4 homens chegaram com o paralítico, ninguém arrastou o pé, ninguém deu ali um espaço, não pode passar, por favor, abra um espaço, deixe ele chegar ao pé do Senhor Jesus. E assim somos nós algumas vezes, concentrados em mais uma novidade, concentrados no espetáculo, concentrados em saber se tudo vai ser bem feito, e esquecemos que Deus pode estar falando com alguém que está do nosso lado, que Deus pode estar falando com alguém que está atrás da coluna, que veio, quis ficar escondido, mas ele veio com o coração aberto para ouvir Jesus falando. Gente que se esforça para chegar num lugar e então ser tocado pelo Senhor. E pode ser até que nesse momento haja alguém aqui assim. Pode ser que haja alguém agora ouvindo essa mensagem num quarto sozinho e que pediu: Jesus, fala comigo hoje. E ele fala. Mas nós precisamos ter sensibilidade para participarmos disso que Deus está fazendo no coração ou na vida de outras pessoas, assim como Ele também fez em nós. Deus está salvando pessoas e a gente nem sabe. E a nossa oração é que o Senhor nos permita saber, para nos alegrarmos e sermos usados pelo Senhor para cuidarmos de pessoas que se rendem a Jesus. E sabe que através de gestos simples, nós podemos demonstrar sensibilidade e ajudar pessoas a chegarem-se ao Senhor. Na nossa igreja, há um tempo atrás, uma família testemunhou que vieram como visitantes lá na galeria, muito antes da pandemia, e não tinham um cantor cristão, mas uma irmã, percebendo que aquela família estava sem cantor cristão, ela emprestou o cantor, e aquilo foi suficiente para aquela família pensar: aqui é o lugar certo. E ficaram, com o tempo entregaram a vida a Jesus, e depois testemunharam isso, e depois o Senhor me deu a oportunidade de contar à irmã que fez isso, aquela família, porque ela foi um instrumento de Deus. Para nossa alegria, nós ouvimos uma irmã nesses tempos dizendo que o seu esposo entregou a vida a Jesus em casa, ouvindo uma das mensagens que a igreja transmitiu. O Senhor fala o tempo todo. Agora, nossa preocupação deve ser de não perder a sensibilidade. Às vezes, movido pela multidão, a gente se esquece que Deus está falando com cada um, que Ele está tratando o coração de cada um, que Ele está transformando pessoas. Mas o mais importante é que no meio da multidão, Ele ache corações abertos, sensíveis para o que Ele tem a dizer, e sensíveis para serem usados por Ele.
para conduzir outras pessoas a Ele mesmo. E por último, no meio da multidão, que de fato pode constituir-se um perigo, nós podemos ser vigilantes, nós podemos estar atentos para agirmos de uma maneira diferente, para não seguirmos os rumos da multidão, mas de fato estarmos sensíveis ao que Jesus diz e às necessidades daqueles que procuram a Jesus, que estão com sede de Jesus. E na casa em que Jesus estava, nós vimos na passagem, muita gente ao redor dele, uma multidão. 4 homens decidem fazer a diferença, decidem vencer os obstáculos e começam a descobrir a casa, tirar o telhado, e quando abrem um espaço suficiente, descem aquele paralítico aos pés de Jesus. E aqui já fica uma lição para nós, que os bons amigos, os verdadeiros amigos, são aqueles que nos conduzem aos pés de Jesus, são aqueles que nos levam para mais perto de Jesus. Se alguém te levou aos pés de Jesus e você tem essa oportunidade, agradeça a Deus por ele e agradeça a Ele por isso. Louvo a Deus porque eu já pude agradecer ao meu irmão e amigo que viveu e falou de Jesus para mim. E é claro que havia ali muita pressão na nossa escola para que ele fosse igual à multidão, mas ele escolheu ser diferente e me conduziu a Jesus. E esse deve ser o nosso desejo. Você pode ser como um daqueles 4 que faz diferente no meio da multidão, vencendo obstáculos, se esforçando para conduzir alguém aos pés de Jesus. É possível que inclusive você seja o único que se importe, mas se percebeu, ajude, faça a sua parte. Não significa que você tem que resolver o problema ou todos os problemas da pessoa, mas o nosso trabalho é conduzir as pessoas com todos os seus problemas aos pés de Jesus. É isso. Não significa cuidar da vida do outro, mas cuidarmos uns dos outros, como eu citei brevemente, Gálatas capítulo 6, versículo 2. E é um cuidado de uns para com os outros, não um com o outro. Porque tem dupla que se fecha e cada um que procure o seu par. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Ela ensina uns dos outros, uma capilaridade, uma família, porque estamos interligados, todos temos o mesmo Espírito. E é o nosso dever cuidarmos uns dos outros. E a Bíblia diz exatamente isso. Só que esse trabalho de transformação, de mudança, não é nosso, é do Espírito Santo, é Ele quem faz. Agora nós podemos ser facilitadores. Acho muito útil e necessário, quando estamos no trânsito, que ouvimos a sirene de uma ambulância e a gente abre caminho para que a ambulância passe, para que chegue com aquele que necessita ao hospital. E esse é o nosso trabalho, não de resolver, de curar as pessoas, mas de facilitar aqueles que precisam de ajuda, ou da ajuda de Jesus, de chegarem aos pés do Senhor. E se você que está ouvindo essa mensagem, nessa manhã ou em algum outro momento, está precisando de cura, de ajuda de Jesus, e você pensa, olha, há tantas pessoas ao meu redor, mas ninguém se importa. Olha, Jesus se importa. Jesus se importa com você. E Ele conhece a sua história, a sua dor, e Ele sabe muito bem como te curar. Por isso, nessa manhã, se você ainda não tem Jesus aqui, ou aí na sua casa, ou em qualquer outro lugar, faça uma oração. Senhor, eu me rendo ao Senhor. Eu me entrego ao Senhor, estou aos seus pés. Cure-me e salve, e certamente o Senhor te curará, te salvará e te dará um novo coração. Não sigamos as multidões, mas sigamos a Jesus, passo após passo, conforme o exemplo que Ele nos deixou.
Que Deus nos abençoe. Amém.